temos algumas atualizações bem importantes sobre os próximos passos da carreira de Luiz Guto Miguel, meus amigos. Pois é, depois de ser campeão de Roland Garros Júniors em simples, ser campeão de Wimbledon em duplas e de fazer uma campanha sensacional no UTS que aconteceu no Rio de Janeiro, batendo nomes como Nick Kyrgios, o próprio Brandon Nakashima, que depois veio a ser campeão, e vencendo também o Cerúndolo, agora nós já temos um esboço daquilo que o Guto deve fazer no segundo semestre, e eu confesso para vocês que eu estou bem animado para poder acompanhar a trajetória do Gutão, agora que ele vai começar cada vez mais a se integrar no circuito profissional. Bom, antes de tudo, só queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like, para a gente é muito importante, você vai gastar somente 3 segundinhos aí do seu tempo, vai nos ajudar a bater a meta de 4.000 inscritos, e a gente está trazendo informações do tênis brasileiro aqui todos os dias para vocês, então é uma forma também de você estar sempre atualizado sobre tudo o que acontece. Mas vamos direto para o tema do vídeo. Guto Miguel já está confirmado como um dos participantes do US Open Juvenil, e esse deve ser o último torneio juvenil que o Guto vai participar. Muitas pessoas estão questionando por que ele não vai largar de vez o juvenil e já vai direto para o circuito profissional, mas o fato é que existe o programa de desenvolvimento da ATP com os juvenis, desde 2023 que eles estão fazendo esse incentivo, e a diferença entre você ser um top 10, que é praticamente algo que o Guto já está garantido de ser para você ser o primeiro, é que você sendo o primeiro, você garante 8 vagas em chaves principais de challengers de nível 50 ou de nível 75. Se o Guto ficar em quarto, em quinto, em sexto no final do ano, depois dele supostamente abandonar a carreira no juvenil, antes de finalizar o ano, o Guto não teria acesso a todos esses wildcards. Então eu imagino que o Guto deve ainda estar pensando em jogar o US Open, quem sabe mais um ou outro torneio juvenil, só para poder se manter muito bem ranqueado, para terminar o ano na primeira posição. E, obviamente, além de você ter acesso a todos esses wildcards, você chama muito mais a atenção do mundo, finalizando o ano como o melhor jogador do mundo juvenil. E, certamente, eu imagino que o Guto deve ter esse pensamento também. E eu estou longe de achar que ele está errado. Acho que ele está extremamente certo em fazer isso. Conseguiu alcançar essa primeira posição com muito suor. No ano passado, ele estava ali beirando o top 1, estava no top 3, top 4, mas esse ano conseguiu de fato se estabelecer com o número 1 do mundo, e nada mais justo que ele faça de tudo para poder finalizar o ano dessa forma. Mas a melhor notícia que nós tivemos no dia foi da participação do Guto no Challenger de Kingston, meus amigos. Pois é, ao lado de Luiz Guto Miguel teremos também o Eide, que é outro brasileiro, que eu imagino que você também conhece, está prestes a entrar aí no top 100 da ATP, vai ser mais um tenista brasileiro aí que deve fazer companhia a João Fonseca também, disputando os próximos torneios ATP. Até o final do ano o Eide não defende praticamente ponto nenhum, e o Gutão também já está confirmado aqui. Número 20, o Guto vai disputar o Challenger de Kingston, que é um torneio bem diferente, porque é um torneio chamado de back-to-back. Acontece não somente com esse Challenger, mas existem alguns outros Challengers, inclusive, que acontecem nos Estados Unidos, que são 2 torneios, um seguido do outro, acontecendo no mesmo lugar. Então, é uma possibilidade, inclusive, que o Guto também acabe disputando o Challenger de Kingston 2. Essa é a entry list do Challenger de Kingston 1. O campeonato vai acontecer entre os dias 17 e os dias 22 de agosto, ou seja, já vai se preparando que daqui a mais ou menos 2 semanas nós já devemos ter o Guto em ação nas quadras, e esse Challenger tem alguns nomes bem interessantes que estão participando, como Valentin Royer, que inclusive eu fiquei até curioso para saber o porquê é que ele está inscrito nesse Challenger, é um cara muito bem ranqueado, sempre está ali entre 70, 80, 90. O próprio Eide, que é o cabeça de chave número 2, e temos também Bernard Tomic, que é um cara que já tem aí cerca de 5 títulos da ATP, tem uma carreira bem legal, já teve grandes jogos na sua carreira, e alguns outros nomes também muito interessantes, como o próprio Liam Draxel, que é um dos
jogadores do Canadá que acabaram jogando na Copa Davis aí diante do Brasil. Ou seja, vai ser realmente uma oportunidade muito legal da gente ver o Guto nas quadras em campeonatos profissionais. É claro que o Guto já jogou aqui alguns Challengers no Brasil, principalmente o Challenger de Santos, que ele acabou chegando até a semifinal, já foi uma campanha sensacional, e eu imagino que pela forma que o Guto está se comportando nas quadras, nesse Challenger da Jamaica, existe sim a possibilidade da gente ver o Guto mandando muito bem, indo longe, e de fato, a partir desses próximos meses, é muito provável que a gente já comece a ver o Guto disputando alguns torneios bem maiores aí. É importante a gente lembrar também que o Guto havia recebido um convite para disputar o quali do ATP 500 de Washington, acabou não conseguindo ir para o campeonato, porque quando ele estava em Milão disputando alguns torneios ITF, ele acabou sendo, não sei se ele perdeu os documentos ou se ele foi roubado, mas o fato é que ele não estava com o visto ainda certinho, né? Porque provavelmente após a perda do visto ele precisou entrar com o processo para tirar o novo visto e infelizmente acabou deixando passar uma oportunidade gigantesca para ele. Para fins de exemplo só, meus amigos, o Cruz Hilt, que é filho do Leighton Hilt, acabou participando, venceu o round 1 e ganhou cerca de 300 posições no ranking da ATP somente com uma vitória na chave principal do ATP 500. E ele conseguiu se classificar para a chave principal, vindo do quali depois de 2 desistências. Ou seja, é uma vaga que acabou caindo no colo do australiano, no filho do Leighton Hilt, que inclusive o Cruz Hilt é muito talentoso também. Então, poderia ser o Guto ocupando esse espaço, mas é uma sinalização de que agora no segundo semestre é muito possível e muito provável que o Guto comece a receber alguns convites também. É importante a gente lembrar que o Guto é já um garoto que chama muito a atenção do mercado mundial do tênis, tem ótimos patrocínios, tem um patrocínio já com a Nike, que já está com ele há um tempo, tem um patrocínio com a Wilson, que dá muita atenção para ele. Recentemente, inclusive, lançaram uma nova versão da raquete, e o Guto foi um dos garotos propagandas, saiu nos perfis oficiais da Wilson, e esse tipo de apoio, de patrocínio, acaba fazendo com que o Guto tenha uma boa visibilidade no circuito, e muitas vezes esses patrocinadores acabam tendo participações em torneios relevantes, da ATP, ATP 250, ATP 500 e podem abrir portas para o Guto, e isso pode fazer com que o caminho dele nos Challengers seja um pouco mais encurtado. É claro que é muito prematuro para a gente falar sobre isso, é importante que o Guto consiga desfrutar desses torneios, desses Challengers, porque é isso que vai fazer com que ele crie mais casca grossa para poder ir se desenvolvendo e crescendo no ranking, mas ao mesmo tempo, sempre que ele tiver a oportunidade de disputar torneios de nível ATP, certamente ele precisa abraçar essas oportunidades. Então, meus amigos, já vamos nos preparando. Guto Miguel, nesse momento, deve estar treinando, está se preparando, mas daqui a cerca de 2 semanas, no dia 17, inicia-se o Challenger de Kingston, na Jamaica. O Gutão deve participar do Challenger 2 também, principalmente se ele cair de uma maneira prematura desse Challenger 1, que, lembrando, os 2 campeonatos são no mesmo lugar, levam o mesmo nome, mas acontecem em semanas diferentes, e a gente pode ver o Guto aí participando dos 2 e, quem sabe, subindo algumas posições valiosas no ranking da ATP. Então, essas são as atualizações do Gutão de momento. Deixa aqui nos comentários aquilo que você achou. Um abração para todo mundo. Se inscreve no nosso canal, deixa um like e, se você puder, hypa esse vídeo. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.